Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, do Papa São João Paulo II. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo deste documento, que é um documento sobre a moral cristã, sobre os 10 mandamentos principalmente, e nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos em um subtítulo que trata sobre o ato moral. Bem, no nosso último programa, nós estamos vendo ainda sobre a teleologia, né? O proporcionalismo e o consequencialismo. Então, alguns teólogos defendem essas ideias, né, no que nós estamos vendo aqui, tentando mudar algumas consequências das coisas, o modo de fazer que não vai implicar mais tarde, ou a vontade não tem muito a ver com o que é certo e com o que é errado, enfim. São aí as opiniões diversas de cada teólogo. Então, e o Papa está aqui, então, dizendo que essas coisas são perigosas analisar desta forma, como estão falando aqui. Então vamos pegar um pouquinho o ganchinho aí vamos puxar o gancho, né, do nosso último encontro. Consequentemente, os comportamentos concretos, então, desta forma, né, seriam qualificados como retos ou errados, sem que por isso fosse possível avaliar como moralmente boa ou má a vontade da pessoa que os escolhe. Então aí que está, nós temos a vontade. E essa vontade vai implicar nas nossas escolhas? Claro que vai. Mas segundo eles não implicaria. Ficaria só no que é certo e no que é errado. Quer dizer, a minha vontade não tem valor. Então o Papa está dizendo que isso não pode acontecer. Ele diz aqui, deste modo, um ato que, pondo-se em contradição com uma norma universal negativa, a norma universal negativa é dos 10 mandamentos, é onde tem aquele não na frente, né? Não matarás, não roubarás. Sim, então são as normas negativas, né? Então vamos lá. Deste modo, um ato que, pondo-se em contradição com uma norma universal negativa, viola diretamente bens considerados como pré-morais. Poderia ser qualificado como moralmente aceitável, poderia ser, né? Qualificado como moralmente aceitável se a intenção do sujeito se concentrasse graças a uma ponderação responsável dos bens implicados na ação concreta, sobre o valor moral considerado decisivo naquela circunstância. Então aí está. Poderia ser, mas não é. E quando ele fala aqui de bens pré-morais, quer dizer, quais são os bens pré-morais? O bem moral é o sujeito, né? Da nossa ação, que é o próximo. Esse é o objeto do meu amor, objeto que eu tenho que trabalhar com ele. É chamado de objeto, né? Mas é assim, claro, que são as pessoas, é o próximo. Agora, o que envolve então? Então, o meu bem moral é o próximo, eu tenho que trabalhar com ele isso. O que é pré-moral? Seria a justiça dele, a saúde, o bem-estar, a segurança, o convívio, enfim, seriam bens pré-morais que envolvem aquela pessoa também. A avaliação das consequências da ação com base na proporção do ato com os seus efeitos e dos efeitos entre si, referir-se-ia apenas à ordem pré-moral. Quanto à especificidade moral dos atos, ou seja, quanto à sua bondade ou malícia, decidiria exclusivamente a fidelidade da pessoa aos valores mais altos da caridade e da prudência, sem que esta fidelidade fosse necessariamente incompatível com opções contrárias a certos preceitos morais particulares. Mesmo em matéria grave, estes últimos deveriam ser considerados como normas operativas, sempre relativas e suscetíveis de exceções.
Nesta perspectiva, o consentimento deliberado a certos comportamentos declarados ilícitos pela moral tradicional não implicaria uma malícia moral objetiva. Então aí está. Eu não posso usar então desses modos de pensar desses teólogos quanto à teleologia. A teleologia, claro que ela existe, nós já entendemos isso, que viemos de Deus e vamos voltar para Deus, mas como que é esse viemos de Deus e voltar? Como que voltaremos para Deus, não é? Então aí que está entrando o Papa aqui refletindo sobre essas ideias de alguns teólogos que não convém. Que não convém por quê? Porque muitas vezes aqui eles vão ver a consequência ou a proporção daquele ato e analisar se aquele ato foi bom ou não. Então, é isso que o Papa está dizendo. Não é a consequência ou a proporção do meu. Só a consequência e a proporção do meu ato que vai considerar se ele é bom ou não. Vai entrar aí a vontade, o desejo, vai entrar aí. Eu sei que é errado, mas me fiz mesmo assim. Então, quer dizer, não é pela proporção e pela consequência que eu devo analisar, ou que Deus vai me analisar. Não é. É pela vontade, pelo meu empenho, é pelo que eu quis fazer ou não quis fazer, não é? Como eu já expliquei. Muita gente diz que o inferno está cheio de boa vontade. Não é assim, não. Não posso concordar com este pensamento do mundo. Porque Deus está vendo a minha vontade, o Senhor está vendo o meu desejo de melhorar, o meu desejo de procurar fazer o bem cada vez mais, mesmo eu caindo, escorregando, mas eu desejo, procuro fazer o bem. Assim, da mesma forma que a pessoa que quer, deseja e procura fazer o mal. Então, a vontade, a intenção é válida? Claro que é. Eu não posso jogar a intenção e a vontade fora, simplesmente pensar o que é certo e o que é errado, agir só por aí. Então é isso que o Papa está condenando nestes teólogos que defendem essas ideias, ok? O objeto do ato deliberado. Estas teorias podem adquirir uma certa forma persuasiva pela sua afinidade com a mentalidade científica, justamente preocupada em ordenar as atividades técnicas e econômicas baseada no cálculo dos recursos e lucros, dos processos e efeitos. Aquelas querem libertar das pressões de uma moral da obrigação, voluntarista e arbitrária que se revelaria desumana. Então, quer dizer, ainda falando disto, não é? O Papa está dizendo que essas teorias podem adquirir uma certa forma persuasiva, quer dizer, de convencimento, pela sua afinidade com a mentalidade científica. Por quê? O que a mentalidade científica pensa? Ela pensa nas causas, nos efeitos. É lá que ela pensa. Então, por exemplo, o mundo consumista. O que o mundo consumista pensa? No lucro. O consumismo só pensa em lucro. Ele não pensa em outra coisa. Não é? E quem faz parte desse lucro? Quem faz parte somos nós, que vamos comprar, somos consumistas, vamos adquirir. Então a mentalidade de ter mais e mais, de ter sempre o novo, o melhor, o que saiu agora, o que foi lançado, se eu não comprar vou ficar defasado. Então essa mentalidade é uma mentalidade do mundo consumista, da qual eu não posso fazer parte, não posso entrar nesse jogo consumista. Senão o dinheiro que eu tenho não vai dar nem para 10 dias no mês, não é verdade? Então, quer dizer, eu não posso entrar nessa armadilha do mundo consumista, porque o mundo consumista pensa só, né, o capitalismo, né, pensa só no lucro, ok? Então é isso que ele está dizendo aqui, que se eu pensar desta forma, no consequencialismo ou no proporcionalismo, eu estou tendo como base as ciências humanas, a mentalidade científica. Não é verdade? Mas eu não posso ir por aí, porque aí eu vou entrar nas técnicas econômicas, nos cálculos de recursos, lucros, processos, efeitos, etc. Quer dizer, estou então, a minha base será o efeito final. Quer dizer, então não importam os meios pelos quais
eu cheguei lá. Entende? Então, isso que o Papa está condenando, quer dizer, é exatamente o contrário, é onde se está o início da minha ação que vai declarar se aquilo é lícito ou ilícito, se é bom ou se é mal. Entende? Por exemplo, como Jesus disse, se você olhar para uma pessoa, então você, homem, olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, desejo, então a sua intenção, veja, a sua intenção, o que que Jesus coloca? A intenção. Então está, se Jesus fala, né? Se você então olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, você já adulterou em seu coração, você já cometeu adultério. Entende? Então isso que o Papa está dizendo. Eu não posso esperar só os efeitos, só o resultado final, como consequencialismo. Não posso. Então, nesse sentido aí. Que mais? Porém, tais teorias não são fiéis à doutrina da igreja. Mas pronto, agora ele chegou na sua declaração oficial mesmo, né? Porém, tais teorias não são fiéis à doutrina da igreja, já que creem poder justificar como moralmente boas escolhas deliberadas de comportamentos contrários aos mandamentos da lei divina e natural. Então, quer dizer, sei lá, o final for bom, então não importa o modo, se eu desobedeci a lei de Deus aqui, mas o final foi bom. Entende? Quer dizer, por exemplo, eu vou ser um Robin Hood, vamos dar o exemplo do Robin Hood aí, que, claro, né, é uma lenda, enfim, mas acho que todo mundo conhece, né, a lenda do Robin Hood. O que ele fazia? O Robin Hood, então, existia na época dele aqueles senhores feudais, não é? Os reis, os grandes senhores que tinham seus castelos. Então, o que eles faziam? Construíam os castelos, o seu castelo, né? Vamos dizer assim. O rei construía o seu castelo, murava todo ele, bem altas, muralhas bem altas, e ali dentro ficava a família real, os súditos e os vassalos, não é? Os vassalos, quem seriam? Então, os servos. Ficariam ali dentro servindo ao rei, aos seus súditos, toda a família real. E fora do palácio viviam então as pessoas, os camponeses, de onde o rei mandava cobrar impostos do que eles vendiam, do que eles negociavam. Então cobrava impostos para sustentar o luxo da família real que estava ali dentro do castelo. E muita gente empobrecia com isso, principalmente quando o tempo não ajudava, dava seca, vamos supor, e não tinha, o alimento a colheita não foi boa, a safra não foi boa, então como queriam pagar os impostos? Não conseguiam. Então eles abandonavam as casas, iam para o meio das florestas tentando sobreviver de alguma forma. E o que esse Robin Hood fazia? Robin Hood ia roubar dos ricos para dar alimentos pobres. Nossa, que homem bonzinho, que maravilhoso, né? Que é esse homem, não é? Esse Robin Hood, então, é um herói. Ora, mas um herói não pode roubar. Ah, mas Luiz Carlos, veja bem, ele está colocando o prato da balança numa justiça melhor, não é verdade? Ele está, né, tirando dos ricos e dando para os pobres. Então, quer dizer, a balança comercial aí está melhor. E sim, eu entendo que sim, claro que está, e os pobres estão sendo alimentados. Mas de que forma? Com roubo. Ah, mas o dinheiro daquele homem, daquele rico lá, foi porque oprimiu os pobres. Olha, aí que está a questão. Nós não podemos julgar as pessoas e, segundo o nosso julgamento, então eu vou praticar o ato que eu quiser. Por exemplo, hoje tem tanta gente rica, milionária, que está esbanjando dinheiro por aí. E tem tanta gente pobre, passando fome, necessidade, passando frio, não tendo onde morar, não tem o que comer, não tem um plano de saúde, não tem nada. Então, está aí morando debaixo da ponte, então eu vou fazer que nem Robin Hood, eu vou roubar dos ricos e alimentar os pobres. Então, estou roubando. E não roubarás é um dos mandamentos de Deus. Não roubarás. Agora, ele não está falando não roubarás
somente do pobre, não roubarás somente do rico, não roubarás daqueles que injustiçaram, que roubaram os outros também. Não. Ele está dizendo não roubarás, quer dizer, não importa de quem seja. Se é do pobre, se é do rico, se é do que roubou do outro, se é do corrupto, não importa, eu não posso roubar. Então, quer dizer, não é o fim que vai justificar o meio, entende? Não é o fim que justifica o meio. Não pode ser assim. Então, é isso que o Papa está aqui dizendo para nós. Estas teorias não podem apelar à tradição moral católica. Não podem apelar à tradição moral católica. Se é verdade que nesta última se desenvolveu uma casuística atenta a ponderar em algumas situações concretas as possibilidades maiores de bem. Também é certo que isso se confinava apenas aos casos onde a lei era incerta e, portanto, não punha em discussão a validade absoluta dos preceitos morais negativos que obrigam sem exceções. Então, não roubar é não roubar. Não tem exceção. Agora, aqui, como ele está dizendo aqui, é na questão casuística, né? Quando eu quero justificar alguma coisa, então eu coloco um casuísmo, quer dizer, se eu posso fazer, se eu não posso fazer, dependendo do efeito. Não posso, né? Os fiéis hão de reconhecer e respeitar os preceitos morais específicos declarados e ensinados pela Igreja em nome de Deus, Criador e Senhor. Quando o apóstolo Paulo recapitula o cumprimento da lei no preceito de amar o próximo como a si mesmo, como está em Romanos 13, de 8 a 10, não atenua os mandamentos, mas antes os confirma, dado que revela suas exigências e gravidade. Romanos 13, de 8 a 10. Vamos fazer essa leitura aqui para nós compreendermos melhor, né? Romanos 13, de 8 a 10. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, então, que são os preceitos morais negativos, aqueles que não oferecem nenhum ponto de dúvida, nenhum ponto de convergência, nenhum ponto de escape. Não tem jeito. O não está na frente como um absolutismo. Ok? Ele absoluta o ato. Então vamos lá. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros que se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou furtar, eu não vou cobiçar. Então, a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Então, aí está, o amor, né? O amor é a plenitude. Então, eu não encontro nesses preceitos negativos, eu não encontro nenhum outro modo de interpretar. Se eu fizer como esses teólogos aqui, vendo somente o fim da minha ação, então aí esses preceitos morais caem por terra. É isso que o Papa está nos dizendo aqui. Os cristãos, assim, o amor de Deus e o amor ao próximo são inseparáveis da observância dos mandamentos da aliança, renovada no sangue de Jesus Cristo e no dom do Espírito. Os cristãos têm, por própria honra, obedecer a Deus antes que os homens, como está em Atos 4:19 e 5:29. Você lembra essas passagens de Atos, quando eles foram levados então para o julgamento ali, os discípulos, né?
estavam pregando em nome de Jesus Nazareno e foram castigados, foram impedidos, foram acuados, oprimidos. E eles disseram: olha, para nós importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, os cristãos têm por própria honra obedecer a Deus antes que os homens. E por isso aceitar inclusive o martírio, como fizeram os santos e santas do Antigo e do Novo Testamento, assim reconhecidos por terem dado a sua vida antes que fazer este ou aquele gesto particular contrário à fé ou à virtude. Para oferecer os critérios racionais de uma justa decisão moral, as mencionadas teorias têm em conta a intenção e as consequências da ação humana. Certamente, num ato particular, há aqui tomar em grande consideração tanto a intenção como os bens obtidos e os males evitados, em decorrência de um ato particular. Por exemplo, como insiste com particular vigor Jesus, em clara contraposição aos escribas e fariseus que prescreviam minuciosamente certas obras exteriores sem atenderem ao coração. Então, quer dizer, eles faziam, por exemplo, né? Eles faziam de conta, vamos dizer aí, que estavam jejuando, ou se estavam jejuando, então eles tinham o rosto triste, abatido, estavam sem forças, mostrando para os outros que eles estavam jejuando. Ou então eles usavam aquelas roupas com franjas compridas, roupas de tecido fino, etc., para mostrar aos outros que eles eram então os doutores da lei. Mas tudo isso era o quê? Era uma espécie de fantasia, não é? Porque na verdade os corações deles só queriam saber do dinheiro, do poder, do lucro, da autoridade, né? Queriam seu bem-estar. Mas então, e mostravam-se por fora que eram os doutores da lei, os entendidos, os que falavam com Deus, os homens de Deus. Na verdade, era tudo falsidade. Por isso que Jesus recriminava com muita insistência essas pessoas, né? Trata-se de uma exigência, então, de responsabilidade. Mas a consideração destas consequências, como também das intenções, não é suficiente para avaliar a qualidade moral de uma opção concreta. Então veja, a consideração dessas consequências, quer dizer, o final, o produto final, mas também somente as intenções, não são suficientes para avaliar a qualidade moral de uma opção concreta. Quando Deus vai avaliar você ou eu no que nós fizemos ou deixamos de fazer, então, como que ele vai se basear? No que ele vai ter base na minha ação concreta? Vamos ver. A ponderação dos bens e dos males previsíveis como consequência de uma ação não é um método adequado para determinar se a escolha daquele comportamento concreto é segundo a sua espécie ou em si mesma moralmente boa ou má, lícita ou ilícita. As consequências previsíveis pertencem àquelas circunstâncias do ato, que, embora podendo modificar a gravidade de um ato mau, não podem, porém, mudar a sua espécie moral. Então, aí está. Como que posso avaliar um ato, se o meu ato é um ato moral bom ou mau? Como que eu posso avaliar? Vai entrar a intenção? Vai entrar a intenção. Vai entrar a consequência? Também vai. Mas só que não só isso. Não só isso. Eu tenho que... não posso mudar a espécie moral do ato. Então, por exemplo, o ato eu quero matar alguém. Então, mas o que diz a lei? Não matarás. Então, não posso mudar a qualidade moral. Eu posso transformar essa qualidade moral num ato bom? O não matar, o desejo que eu tenho de matar o fulano ou a fulana, eu posso transformar isso num ato bom? Posso transformar. Um ato mau num ato bom? Posso sim. Então, entender que eu não posso amar porque é o meu próximo, eu tenho que aprender a amar aquela pessoa. Então, aí está.
vou praticar, vou atrás do exercício do amor. O que é o exercício do amor? Vou aprender a amar aquela pessoa, que me é tão difícil, que eu quero, pelo contrário, eu quero matar aquela pessoa, não é? Então eu tenho que me exercitar no ato que diz a lei de Deus, que é amar ao próximo, para não chegar naquela consequência ou naquele desejo que está aqui fervendo dentro do meu coração. Então, eu não posso ser julgado só pela intenção? Não posso, porque a minha intenção é matar, mas eu não matei a pessoa está lá viva. Então, se eu for julgado somente pela minha intenção, é um erro. Não posso ser julgado somente pela minha intenção. Mas se eu chegar ao ato de matar a pessoa, sim, aí a intenção foi válida. Entende? Então, nesse sentido aí, eu não posso mudar a espécie moral. A espécie moral não posso mudar de forma alguma. Aliás, cada um conhece as dificuldades, ou melhor, a impossibilidade de avaliar todas as consequências e todos os efeitos bons ou maus definidos pré-morais dos próprios atos. Não é possível um cálculo racional exaustivo. Então não tem como. A lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos, não é uma ciência exata. Ok? É uma experiência do amor de Deus. Eu vou aprendendo a amar, vou aprendendo a me entregar a Deus, vou aprendendo a renunciar ao pecado. Isso são exercícios diários e contínuos até o último dia da minha vida. Então são coisas que não é com a matemática 1 mais 1 é 2 e pronto, não tem escape, não é verdade? Não tem como fugir disso. Então, não é uma ciência exata, é uma ciência, sim, uma ciência do amor de Deus, do conhecimento desse Deus e da vivência desse amor. Bem, ok, querido irmão, querida irmã? Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Vamos fazer a oração à Virgem Maria. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.